Olá, siderais, como é que vocês estão? Vem comigo nessa segunda quinzena de setembro que a gente tem, leitura oracular para os 12 signos. Olá, signo de Áries, vamos seguir aqui agora para a previsão da segunda quinzena de setembro para a egrégora de Áries, que esse setembro de 2025, segunda quinzena, traz aí para os arianos, arianas. Bastante. Nossa, Áries, se uma coisa que vai ser presente na tua vida é o amor. Olha isso. Rainha de copas, as de copas, 10 de copas. Então, o que a gente tem aí? A gente tem um alto grau de receptividade, uma energia muito forte relacionada à atratividade, Áries. Então, assim, a rainha de copas, ela tem esse potencial de elemento água, essa energia super forte de magnetismo, de atratividade e de receptividade. Então, já começa aí aconselhando Áries a se abrir para receber. O as de copas recebeu o quê? O novo, né? A taça cheia, a abundância afetiva. E seja lá o que esteja se iniciando agora, principalmente no campo afetivo, Áries, a gente tem aí um potencial muito grande de uma evolução dentro das relações para parcerias duráveis, tá? Porque o 10 de copas fala do encontro de almas, né? Então tem um potencial aí afetivo e amoroso muito grande nessa segunda quinzena e confirma no baralho cigano, gente, absurda essa queda aqui, olha isso, coraçãozão aqui de novo, ó. Então a gente tem, dentro dessa energia, a gente tem essas duas cartas que falam também de continuidade. Então o jardim é a semente, esse é o jardim é a semente, e os caminhos abertos porque aqui a gente tem o sol e a lua, dessa ideia de continuidade, né, com o coração no final. Então, seja lá o que Áries está iniciando, principalmente no campo do amor, os caminhos estão muito abertos para isso maturar, crescer e se tornar uma conexão durável, tá? Eu não vou dizer, seja principalmente no campo do amor, tá? Tem uma possibilidade muito maior aqui de quem está receptivo e aberto, procurando aí as realizações no campo afetivo, nessa segunda quinzena de setembro, vitórias aí nesse campo, tá? Mas Fabi, não tem nada a ver, eu não tô nisso, não é a minha vibe. Bom, seja lá que tipo de parceria você esteja buscando, Áries, será um casamento feliz. Então pode ser profissional, pode ser em amizades, pode ser em acordos, tá? Mas todos, pode ser que, não tô procurando mais, vai surgir de surpresa aí, pessoas entrando na minha vida e me trazendo aí uma energia nova que me pegou desprevenido, mas que, traz uma energia muito positiva e muito benéfica aqui de parcerias duráveis e complementares também, tá? Que traz uma afetividade muito, muito agradável, tá bom, Áries? Então, sua segunda quinzena de setembro vem com esse tom doce e amoroso aí da energia de copas, tá bom? Te vejo mês que vem. Signo de Touro, seguimos para sua previsão agora para a segunda quinzena de setembro. O que os oráculos trazem para esse signo de Touro? Bom, Touro, chega de preocupação. Olha, o fundo do maço pedindo para você focar nas coisas novas, tá? Avançar na direção das tuas ideias, daquilo que você almeja conquistar. A energia do as é o ímpeto da coragem, da verdade, do avanço, de colocar essas ideias em movimento. O espírito aguerrido, para quê, Touro? Para sair da estagnação, dos lugares onde você se sente preso, sair também das preocupações. O 9 de espadas fala muito de estado de ansiedade, sofrimento,
preocupação. Então, a energia para Touro é um convite para você avançar no novo, nas ideias novas, naquilo que você quer realmente investir o seu tempo, a sua energia intelectual, busca de conhecimento, concretização e realização de projetos, coragem, avanço, disciplina, determinação, tá, Touro? É para combater energias estagnadas, projetos que não estão andando, estado de repetição sem frutos, que é o que está te gerando ansiedade, tá? Preocupação, sofrimento, Touro. É hora de mudar a rota, tá? A energia do feminino aqui trazendo o quê? Cura, abertura de caminhos, tá? Que também pode existir aqui, como é o baralho cigano, a comunicação, a mensagem de alguma energia feminina na sua vida aí abrindo caminhos, tá? Alguma mulher te trazendo alguma mensagem que vai trazer respostas que você já está esperando há algum tempo, que vai abrir os caminhos, que vai solucionar, também pede essa atitude, essa ação de você se abrir, se comunicar, né, plantar essa semente no mundo, até porque a energia da carta, né, a carta da carta tá junto com o As de Espadas, então precisa se abrir para comunicação, divulgação, comunicação de modo geral, tá? E essa energia sendo nutrida, ela tende a fluir, né? Equilibrar-se e fazer fluir. As tuas respostas, elas estão com caminho aberto para isso, mas é importante que você tenha uma atitude diferente, tá, Touro? Diferente daquilo que está te preocupando. Muda um pouco o foco, coloca a energia em coisas novas para você abrir caminho e ouça, tá? Abra-se para a comunicação e ouça o que vem de retorno aí. Coloca essa energia bem... olha que isso, boas notícias junto com a energia da carta, tá? Coloca a energia para andar, se abre, tá? Foca no novo, se abra, porque vem notícias boas aí para você, mas é importante que você esteja aberto em ação, saindo desse lugar de marasmo, estagnação, repetição, para esse novo entrar de forma positiva na sua vida, tá bom, Touro? Então, essa segunda quinzena de setembro é o que temos para hoje, que nem diz a história, e vejo você mês que vem. Signo de Gêmeos, como é que vocês estão? Vamos ver o que o oráculo traz para vocês nessa segunda quinzena de setembro, o que tem de mensagem para a egrégora geminiana. Bacana, Gêmeos, olha só, você vai entrar numa fase de merecimento. Então, assim, você vai ter uma colheita mais pautado no que você plantou. A carta do julgamento fala muito de revisão, de merecimento, de colheita, né? E a gente tem duas energias bacanas aqui, ó, que é o 10 de copas e o 2 de copas. Então, o que vem é de merecimento, vem para agregar, vem para somar, vem para trazer energias de coisas que Gêmeos estava esperando e apontar para novos caminhos, né? O 2 de paus fala muito do estou olhando o caminho, estou tentando entender o que vem pela frente, estou cheio de motivação e gás, mas é importante se movimentar. Aqui, essas três cartas, Gêmeos, ela vem trazendo meio que a ideia de siga na direção daquilo que você deseja conquistar, tá? Já tem uma energia pronta te guiando, então agora cabe a você seguir a sua intuição e inspiração e dar o primeiro passo, tá? Tem parcerias boas também, ó, soluções através de parcerias, tá? A aliança vem falando de todo tipo de contrato, casamento, parceria. Só que no 2 de paus veio a energia da serpente, que ao mesmo tempo fala, seja sagaz, mas aqui fala que se você ficar parado, olhando o caminho, sem coragem de dar o primeiro passo, a energia da serpente meio que fala que você vai estragar as coisas, né? Se você recebe convites aí para parcerias, até se a gente pensar que a aliança veio junto com 10 de copas, né? Até assim, um relacionamento que estava no estado e tá para
para mudar, né, de um estado para outro, um namoro para um noivado para um casamento e tal, e você se coloca muito no lugar de, ai, não sei, espera, tenho que decidir, estou observando, estou planejando, não sei o que fazer, essa energia, ela começa a se tornar mais veneno do que antídoto, tá? Então, cuidado com a impressão que você passa para as pessoas por demorar demais em se posicionar, em dar uma resposta, tá? Porque isso pode trazer uma impressão indevida a seu respeito, tá? Então, vem soluções aí, algumas soluções elas estarão ligadas a parcerias e é importante que você se movimente de forma adequada. Parcerias mesmo, é isso. Inclusive, pode ser aqui, ó, a gente está falando de acordos, parcerias, sociedades, que vão fazer com que as portas se abram para você e traga mais solitude, mais sabedoria, mais conhecimento, parcerias virtuosas. Então, não perca a oportunidade, Gêmeos, por demorar demais para dar uma resposta, tá bom? Então, essa segunda quinzena vem nesse tom aí para você. Fique esperto e aproveita o que o universo te traz. Até o próximo mês. Tchau, tchau. Signo de Câncer, vamos ver o que essa segunda quinzena de setembro tem de mensagem para a egrégora de Câncer. Opa, vamos lá. Mensagem para a egrégora do signo de Câncer. Há um padrão aí, a gente tem um arcano maior, Câncer, no meio aqui, há um padrão de perdas, de situações furtivas, situações de fuga, situações em que você se sentiu lesado, roubado, enganado de alguma forma, isso vai ruir, tá? Chegar ao fim, situações que, de repente, Câncer, você... ilusões aqui também, tá? Situações pelas quais você passou e que estava construindo algo numa falsa base, vamos dizer assim, tá? Porque a torre, ela representa uma queda, né? Ela representa algo que vai ao chão. Por quê? Porque não estava conectado com o seu caminho de alguma forma, mas isso acontece para o novo nascer. O pajem de paus a gente pode falar que representa até um lampejo da espiritualidade, tá? O início de algo novo que tem a ver com a sua real essência, né? O elemento fogo, ele sempre representa a inspiração da alma. Então, essa tríade de cartas, ela pode estar sinalizando que algo falso, né? Algo não verdadeiro vem ao chão, mas algo que é fiel à sua alma está dando espaço, aí está chegando. Então, Câncer nessa segunda quinzena vai se deparar com essa sensação de transição. Não se assuste se você tiver a sensação de que algo ruiu de repente, tá? A torre não fala nem do de repente, fala daquilo que não era para ser e que está sendo tirado porque não era algo construído em bases sólidas, né? Essa carta em alguns oráculos se chama o dedo de Deus, então há aí uma intervenção do destino, tirando do seu caminho aquilo que não é seu, aquilo que foi construído com base em ilusões, falsas verdades, mas para dar início, espaço aí para um lampejo positivo, né? E até acelerado de coisas novas, tá, Câncer? Então, uma fase de desgaste, às vezes até de doença, de perdas mesmo, né? Porque essa carta ela representa perdas, às vezes até roubo, e essa daqui também, né? Se em algum momento o signo de Câncer passou por alguma situação que se sentiu enganado, lesado, logrado, isso está chegando ao fim para dar espaço a um período aí, Câncer, de fartura, de bonança, tá? De plenitude, o oposto do rato, no caso, tá? Essa energia, ela vem chegando aí, o novo trazendo prosperidade e bonança, tá? Signo de Câncer. É importante
Se libertar daquilo que não serve mais. Há um período aqui, para quem é questão física, há um período aqui de convalescença, de melhora, de restituição da saúde, da vitalidade, tá? Signo de Câncer. Então, espere uma melhora, uma ascensão aí nessa segunda quinzena, tá bom? Vamos complementar com o oráculo de Rosa Caveira para ver o que ela traz ainda de... aqui fala de notícias. É muito interessante, talvez Câncer esteja passando por uma fase de perdas aí, né? De perdas. Essa carta ela fala de morte, mas também fala de algo que foi embora, algo que se perdeu, algum lugar que ficou vazio, mas coisas novas surgirão, notícias, né? Duas cartas que falam de notícias, uma que fala de notícias distantes, de pessoas distantes, caminhos distantes, e outra que fala de notícias breves. Então, algo que parecia longínquo, distante para Câncer, vem se aproximando, tá? Notícias que o signo de Câncer aí espera, vai chegar, Câncer. Então, abra espaço para o novo, porque aquilo que saiu da sua vida saiu. Essa carta fala muito de destino, tá? Saiu porque tinha que sair, né? O que estava te prejudicando, teve uma intervenção divina aí para desocupar o espaço e você ter a oportunidade de convalescência, novos caminhos, um lampejo da alma, colocando você na direção do início da busca para a vitória, tá, Câncer? Então, respira aliviado que melhores tempos virão, tá bom? Vejo você no mês que vem, até lá. Signo de Leão, o que será que essa segunda quinzena de setembro tem reservado para você? Vamos ver o que os oráculos trazem de mensagem, aconselhamento para Leão, segunda quinzena de setembro. Leão, assim, aqui também está falando de um certo período de reorganização e finalização antes de continuar. Alguns ciclos para Leão estão se fechando, alguns estados de sofrimento ou sobrecarga estão chegando ao fim, porque a gente tem o As de abertura, o 2 de paus no meio e o 10 na finalização, tá? Então, ao mesmo tempo que tem aqui uma fase em que Leão pode estar se sentindo, tá cheio de gás para começar, mas tá sem saber direito para onde ir, né? Qual a direção? Eu tô olhando o caminho, eu tenho mais ou menos noção do que eu tenho que fazer, mas eu não sei qual é o passo. Calma, Leão. É porque algumas coisas estão primeiro chegando ao fim, tá? O 10 de espadas fala fim do sofrimento, fim da morosidade, né? Fim daquilo dos legados que já não lhe cabem mais. Então, antes do próximo passo, você vai passar por essa sensação do que eu tenho que deixar para trás de verdade, tá? E é uma fase de você revisar conhecimento, tá? Conhecimentos que já passaram por você, mas que vão trazer é como se fosse assim, você já tem uma certa bagagem, mas ela vai vir com um novo sentido, tá? O cachorro, ele fala daquilo que já tá perto, que já é nosso. Então, tem novidades para chegar para Leão? Tem, mas primeiro é importante que você se aproprie de alguma bagagem que você já possui, mas que você precisa vê-la como se fosse algo novo, ou seja, com novos olhos, tá? E aí sim vai ficar mais claro o seu redirecionamento, para onde você tem que seguir. Caminhos abertos, movimento, tá? O caminho vai se confirmar. A energia do intermediário aqui pode ser, inclusive, energia de pessoas entrando no seu caminho para te ajudar, ou a parte espiritual, guias espirituais seus te guiando para o caminho, mas aqui os caminhos estão abertos, tá, Leão? É só uma fase de se reapropriar de uma bagagem de conhecimento que você já possui, mas que a cegonha vem falando aqui que é preciso você olhar com novos olhos, como se fosse algo novo, para você se redirecionar, dar um novo tom para aquilo que você já tem e deixar embora aquilo que não faz mais sentido, tá bom, Leão? Então é isso que eu tenho para você nessa segunda quinzena de setembro. Vejo você quando? Em outubro. Olá, signo de Virgem, vamos ver o que tem para vocês aqui para a segunda quinzena do mês de setembro. Qual é o aconselhamento do oráculo para os virginianos? Olha só, é um período de prece,
para abrir os caminhos para aquilo que é do seu merecimento, principalmente da ordem do dinheiro, né? A gente tem 2 arcanos maiores aqui, que é o diabo e o julgamento, com 7 de copas no meio. 7 de copas fala um pouco desse período de análise, de redirecionamento, mas aqui fala um pouco também, essa carta fala de quando o Psique ora e pede ajuda com as suas dificuldades para Afrodite, né? Então, entre a carta do diabo, que é a materialização, a aquisição, né? Ela está muito ligada a essa coisa do dinheiro, dos bens materiais, e do que é do seu merecimento, né? Existe aí um período de superação no meio, um período de ajuste espiritual, um período às vezes até de limpeza, e que a partir daí as coisas tendem a fluir. Então vamos dizer que Virgem, por enquanto, está passando por um pré-julgamento aí, tá? Vamos complementar com baralho cigano, mas que vem resposta boa. Realmente, embaixo da carta do 7 vem o lírio, então aqui a gente fala que é um período que a gente fala de mudança, movimento para mudança, a partir de uma purificação, e aí as coisas voltam a brilhar para o signo de Virgem, tá? Então a mudança, ela vem junto com a energia do diabo, então a energia não tá parada, Virgem, tá? Ó, a energia, ela não está parada, ela está em movimento, mas ela primeiro está passando por um período de reharmonização, limpeza, purificação, para depois você materializar aquilo que é do seu merecimento, tá, Virgem? Ó, a energia do Sol trazendo respostas. Então, tenha um pouquinho de calma, se conecte com a espiritualidade, compreenda que as coisas estão em movimento e na hora certa as coisas chegam para você, tá? O Sol fala muito da materialização, tá? Aquilo se esclarece, se materializa, ó, energia da surpresa mesmo junto com o Sol, tá? Quando você menos esperar, a resposta vem, tá? O lírio, notícias, a gente falou de movimento, notícias, 2 cartas de notícia, ó, notícias distantes por caminhos distantes e notícias breves, né? Mas a breve tá depois do quê? Do período. E a distante está depois do quê? Do lírio, que eu falei da purificação. Então, é como se isso estivesse no movimento para chegar nisso, né? A notícia está chegando, os assuntos estão sendo purificados, harmonizados, equilibrados para depois se materializar na vida de Virgem. Então, vem notícia boa, quando você menos esperar, como resposta de coisas principalmente materiais na sua vida, mas no tempo certo. Tenha calma, que ainda tem um processo de equilíbrio, limpeza, purificação, e depois constela-se a notícia que você está esperando, tá bom, Virgem? É isso que eu tenho para você nessa quinzena, segunda quinzena de setembro, e a gente se vê mês que vem. Até lá. Signo de Libra, vamos ver que mensagem que tem para vocês aqui nessa segunda semana de quinzena, de setembro. Qual é a mensagem para a egrégora do signo de Libra? Tá bem parecida com Virgem, né, inclusive, mas o conselho é diferente, tá? A gente tem uma fase aqui de limpeza, purificação, reconexão, né? O 7 sempre fala de análise, né? Para depois vir aí, aqui já fala de se liberar, de se libertar de um estado de controle, de sofrimento, tá, Libra? E abre com 8 de copas, a partir do quê? De desapegar. Então, o conselho para Libra aqui observa o que você precisa deixar para trás, que você ainda está apegado. Observa o que você precisa analisar dentro de você, quanto comportamento, quanto postura diante da vida, análise, autoanálise aqui, do que você precisa trabalhar em si para se curar, soltar e deixar ir, seguir adiante. Por quê? Porque é esse estado emocional de apego que está mantendo você preso, às vezes, sob controle de situações que, por vezes, Libra, você pode estar projetando no outro, né? É alguém que me prende, alguém que me domina, algo que me controla, algo que me traz sofrimento e tal. Mas, na verdade, o oráculo diz
que é você quem precisa desapegar de determinados estados aí, através de um processo de autoanálise profundo para deixar isso embora, tá? Tem uma retroalimentação aqui muito forte. Eu estou projetando que eu estou presa a situações que vêm de fora, mas na verdade tem muito do seu comportamento que mantém você nesses padrões, porque você precisa desapegar-se de algo que você tem uma certa dificuldade de deixar para trás, Libra. O novo tá aí, nossa, tá muito aí, né? A gente tem aqui a espiritualidade falando que o momento é de avanço, né? A carta do cavaleiro, ó. O momento é de avanço, é de seguir adiante, novidades à vista, mas você precisa de um refazimento interno. A carta da torre, quando ela fala de a parte psíquica, ela está falando de um momento de solitude, de refazimento, de olhar para si, para se escutar, se abrir para essa nova fase chegar, novas oportunidades e avançar nessa direção de forma mais autônoma, é você por você, tá? É um período bem interessante, porque aqui a carta da torre, ela caiu justamente com 7, que eu falei que é um período de autoanálise, né? De olhar para dentro de si e curar-se daquilo que não lhe serve mais. E aí sim você consegue avançar, tá, Libra? Então, seja lá o que está te oprimindo nesse momento, não está vindo muito de fora. Pode até ter algo, mas aqui também fala de como que você está lidando com isso. Tem coisas que você precisa desapegar para seguir adiante, tá? A energia da taça aqui, né, junto com a energia das notícias breves, ela fala um pouco da cuidado, Libra, com os prazeres e vícios da vida, né, com aquilo que inebria. O novo tá aí te chamando, mas às vezes você tá viciado em coisas que você se acomodou, em coisas que você como se você mesmo estivesse se traindo, em situações em que você bebeu dessa fonte durante um tempo e ainda está esperando mais algo, mas o oráculo diz que é hora de você seguir em frente a partir da sua individualidade, da sua força, das suas ideias, tá? O convite a desapegar é bem forte e é a partir do seu movimento que você vai ter novas oportunidades, né? O Notícias Breves fala que algo está para chegar para você, mas é a partir de um refazimento, tá? É a partir de não ficar a palavra não é recebendo, aceitando a taça que lhe é ofertada, né? Isso é o desapegar. Deixe de aceitar a taça que está sendo ofertada para você, porque dessa forma você está traindo os seus próprios movimentos, ó, tá? Então não se traia, siga adiante para buscar aquilo que você almeja para si, tá bom, Libra? Vejo você mês que vem. Signo de Escorpião, vamos ver o que os oráculos trazem para vocês nessa segunda quinzena de setembro. Mensagem para a egrégora de Escorpião, mês de setembro, segunda quinzena de 2025. Olha isso, Escorpião, a gente tem aí um potencial de realização muito grande, né? A gente tem o 7 de ouros aqui, análise de ofertas que você vai receber, talvez vindo ao encontro daquilo que você está procurando. Então é ótimo você analisar para ver se aquilo que chega para você está de acordo com o lugar que você deseja ocupar. As ofertas vêm, mas a análise ela é necessária para ver, bom, essa é a oferta que vai me colocar no lugar que eu estou almejando. É muito importante que você mantenha o norte da rainha de paus, que sabe quem é e sabe o que quer. Por quê? Porque se você não fizer isso, tem uma tendência a você cair no conflito do 2 de espadas, né? Não observar, não quero ver, não quero ouvir, não quero lidar, e aí as coisas empacam, né? Você não dá os próximos passos, fica aqui presa nos conflitos com os quais não quer lidar, porque às vezes é esse padrão de comportamento que também não permite que você sente no seu trono e assuma o seu reinado, Escorpião, tá?
É hora de começar o processo de análise de ofertas para sair de situações conflitantes, tá? Que você não quer lidar, que fica ali numa postura evitativa, mas também não se chega ao lugar de rainha, né? De paus, que é a pessoa que sabe o que quer, o brilho que tem. Olha, realização muito forte. Aqui tem uma energia muito forte de acordos, alianças, parcerias, contratos, tá? Se movimentando, colocando o Escorpião na direção daquilo que é do seu destino, da sua estrela, trazendo prosperidade, brilho, felicidade, mas é importante lidar com o que tem que lidar, Escorpião, porque o 2 de espadas é aquela postura de não quero ver, não quero ouvir, não quero lidar com o que está à minha frente. Não, é hora de superar os obstáculos e se movimentar. O 7 de ouros fala de análise, mas também fala de oferta, tá? E atrás de ofertar o que você tem de precioso para o mundo. Deixar para trás o que não serve mais. Boas notícias junto com amor passado, amor perdido e amigo fiel. Então aqui a gente tem, deixa para trás o que não deu certo, o que trouxe sofrimento, o que estagnou e se abra, porque o que é novo está chegando para você. Olha o buquê que fala de boas notícias. Tem coisa boa para chegar aí para você, mas o que é do passado, né? Os modelos do passado precisam ser deixados para trás. Não só as repetições de comportamento, mas aquilo que ainda te gera medo e sofrimento, tá? Toda uma postura e comportamento tem que ser deixado para trás para o novo entrar para Escorpião, tá bom? E aqui tem um caminho mais fiel para você seguir. Busque fidelizar aquilo que você almeja para sua vida, tá bom, Escorpião? Vejo você no mês que vem, até lá. Signo de Sagitário, vamos ver o que tem para vocês aqui, para essa segunda quinzena de setembro. Energia para a egrégora de Sagitário. Olha que interessante, a gente abre com a torre que fala assim, o que é construído em bases frágeis, aquilo que não serve, aquilo que não é da tua estrela, do teu destino, do teu caminho, tende a ruir. Então, a torre é aquilo que cai sem que a gente consiga evitar. Então, assim, para essa segunda quinzena, Sagitário, pensa no seguinte, aquilo que está saindo da sua vida, que está caindo, que está desmoronando, deixa aí. Por quê? Porque tá indo embora para dar espaço para o novo, tá? As de espadas junto com rainha de copas. Aqui a gente tem uma energia de motivação para conquistar aquilo que realmente é do seu desejo, merecimento, tá? É uma energia mais acolhedora que está nascendo a partir do quê? A partir de uma grande limpeza que vai começar aí na tua vida a partir dessa segunda quinzena de setembro. Vamos complementar com baralho cigano para ver o que vem por aí. É uma renovação. Aqui fala-se de uma renovação para coisas novas mesmo, inclusive, né, a gente tem a energia de prosperidade, de plenitude, de realização relacionado a algo novo, que inclusive pode estar ligado a algum estudo, tá? Alguma coisa que você já queria estudar, conhecer melhor, se aprofundar aí, algum desejo relacionado a isso, que agora as oportunidades vão se abrir e vem um período de realização, de felicidade, de plenitude, uma sensação de acolhimento e pertencimento maior também, tá? Mas a partir do novo, a partir daquilo que está se iniciando e não daquilo que já se foi. Período de dificuldades ficando para trás a partir dessa torre, tá? E nascendo aqui uma fase mais próspera, mais virtuosa, mais agradável, um caminho mais equilibrado para a energia de Sagitário, tá? Então, os nós, embaraços e dificuldades tendem a chegar ao fim para se iniciar uma nova fase. Então, não se apegue, Sagitário, àquilo que você está sentindo que está desmoronando na sua vida, porque isso é para abrir espaço para o novo, né? Para aquilo que é
benéfico para você. Então, deixa a torre cair e se prepare para uma nova fase de conquistas, abrindo-se para o novo. Tá bom, Sagitário? É isso que eu tenho para você hoje. Vejo você mês que vem. Agora a gente segue para o signo de Capricórnio. O que tem aqui no oráculo para a egrégora de Capricórnio nessa segunda quinzena de setembro? Vamos lá, Capricórnio, ver o que tem reservado para vocês aqui. Coisas boas a partir de escolhas, mas desapego. Então, a gente tem uma informação bem clara com 2 arcanos maiores na mesa, tá? Que assim, a estrela fala de revelação, de merecimento, de esperança, de contemplação. Eu gosto muito de ver a carta da estrela como aquele momento em que a gente encontra a nossa verdade, aquele momento em que algo é revelado e a gente é contemplado com algo bom, tá? Mas isso vai vir a partir do quê? De uma escolha relacionada ao desapego, que é o 8 de copas. O 8 de copas fala que precisamos deixar para trás aquilo que já não serve mais, só que a gente ainda está apegado. Por mais que saiba, continua insistindo em algo que não é mais frutífero, Capricórnio. Então, assim, se fosse fácil, essa carta não tinha esse peso da melancolia. Não é tão simples assim, é desapegar, deixa para trás e segue em frente. Não, o 8 de copas fala de um período parecido com o arcano da morte, né? De que algo precisa ser deixado para trás, morrer para eu seguir numa jornada daquilo que realmente é meu. Então, normalmente ele fala que tem coisas que a gente ainda vivencia por mero apego e que é necessário soltar e seguir adiante. E os enamorados fala de escolha. Análise, escolha. A partir dessa escolha você se encontra com aquilo que é do seu destino, que é da sua estrela, Capricórnio. Então, essa segunda quinzena de setembro traz para você essa análise de escolher seguir adiante, soltando o que te prende, para se encontrar com o que é seu de destino, tá? Vamos complementar aqui com o baralho cigano. Uma energia de elemento água aqui, convidando a espiritualidade, convidando você a realmente mudar, seguir em frente, deixar para trás o que não serve, tá? Aqui quando a gente tem uma sequência assim bem espiritual, pode ser inclusive que tenham aí entidades, mestras, mentoras, tentando te intuir, né, essa energia celestial de alguma forma, tentando te intuir, mostrar para você o caminho, né, inclusive o caminho da espiritualidade, esse caminho de autoconexão, para você seguir em frente. A mudança, ela tá ao seu alcance, né, mas depende muito das escolhas que você fizer para seguir adiante. Então, escolha libertar-se daquilo que não agrega mais valor e sentido à sua vida, tá, Capricórnio? E é isso mesmo. E aí, a partir disso, né, principalmente com essas bênçãos da espiritualidade, o que vem? Novos acordos, prosperidade, boas notícias, enriquecimento, né, coisas novas, né, prósperas, novas prósperas, trazendo para você abundância, satisfação, plenitude. Tá, Capricórnio? Então, tem uma fase de autoanálise para a transição, e a partir desse momento que você se coloque neste movimento, as coisas tendem a mudar para algo que é mais assertivo do seu destino, da sua história, da sua estrela. Tá bom, Capricórnio? Então é isso que nós temos nessa segunda quinzena aqui de setembro, e eu vejo você no mês que vem. Até lá! Signo de Aquário, o que aqui temos para você? O que o oráculo traz de mensagem para essa segunda quinzena do mês de setembro? Mensagem para a egrégora de Aquário, segunda quinzena de setembro. Vamos lá. Olha só, a gente tem uma mensagem aqui para soltar os apegos, as inseguranças, o comodismo, aquilo que você já está acostumado a fazer, para se jogar no novo. Mas tem uma energia aqui um pouco evitativa, né? O 7 de espadas fala de roubo, de traições, mas também fala quando a gente está
no bastidor da vida, né? E às vezes Aquário está se colocando nesse lugar, por quê? Porque está inseguro em relação ao novo, né? Eu já tenho uma estrutura, já faço algo de um jeito que me dá segurança, que é o jeito que eu sei, então eu fico meio desconfiado de me lançar nesse novo, né? Então eu continuo nessa postura evitativa, me escondendo, sendo que o Pajem de Ouros está aqui para abençoar as coisas novas e trazer uma prosperidade crescente, né? Mas antes eu preciso deixar um padrão de comportamento para trás e realmente explorar as novas oportunidades que existem, plantando essas novas sementes e olhando para aquilo que pode germinar a partir do que eu estou fazendo. Porque o 4 de Ouros, ele também fala de um novo começo a partir do que eu sei, né? Usando as ferramentas que eu tenho disponível e começando a criar uma nova realidade. Mas isso pede desapego, né? Desapego dessa estrutura que eu já estou acostumada, e aí isso me gera comodidade, segurança, eu não quero novo, eu quero continuar aqui. E o Pajem de Ouros vem convidando para plantar novas sementes, para semear um novo jardim, né? O baralho cigano vem falando que essa postura é desgastante, principalmente assim, temos visita. Principalmente se na energia de alguma aquariana por aí, passou-se por uma questão de realmente ter sido lesado ou traído de alguma forma, realmente ter passado por alguma situação ou circunstância de algo que aconteceu pelas costas, né? E aí Aquário se sente o quê? Se sentiu roubado, se sentiu lesado, mas aqui fala que é a hora de confiar novamente na vida e nas boas pessoas e voar mais longe, se libertar desses medos, inseguranças, padrões, crenças e se jogar nas coisas novas, porque tem uma tendência que as novas sementes germinarem, trazendo prosperidade de modo geral, mas principalmente financeira aí para Aquário, tá? Vamos ver o que o outro oráculo aqui da Rosa complementa essa informação. Né? Às vezes o que acontece, Aquário passou por alguma situação em que ele foi lesado e aí ele ficou muito inseguro, né, de confiar novamente em novas pessoas, de confiar em novas oportunidades e novos projetos, e aí cria-se esse comportamento de apego sobre o que já tem, o que já conhece, o que já sabe fazer, tá? Mas aqui fala muito disso, ó. Aquilo que é passado, deixa morrer, deixa ir embora, tá? O que já foi, e se abra para o novo, tá? Notícias novas aí, o novo chegando para Aquário construir. É importante mudar de postura, viu, Aquário? Construir as coisas, notícias breves, inclusive, sobre os novos projetos, né? Às vezes conversa que você ouve, vídeos que você assiste, as informações externas estão mobilizando você para coisas novas. Então é muito importante que você abandone a velha postura e os velhos medos para se lançar nessas oportunidades que a comunicação já está mostrando aí para você o caminho. Agora você precisa acreditar, desapegar e seguir em frente, tá bom, Aquário? Vejo você então no mês que vem. Até lá. Olá, signo de Peixes. Vamos seguindo agora para ver o que o oráculo traz para vocês nessa segunda quinzena de setembro. Mensagem para a egrégora do signo de Peixes, segunda quinzena de setembro de 2025. O que tem de aconselhamento para os piscianos? Olha, eu vou considerar uma carta que caiu a mais aqui, porque são 2 arcanos maiores, então eu não vou desconsiderar, tá? A gente tem a energia do Rei de Paus com 7 de espadas, e aí a gente tem a energia do enforcado com a sacerdotisa trazendo muito, mas aqui o 7 de espadas veio do lado do enforcado, então tem aqui uma certa tendência ao pisciana tá meio que se traindo, se escondendo, se apegando a situações pelas quais já passou para se manter estagnado, num estado de desconfiança ou sofrimento. E o convite do Rei de Paus é o convite da ação, da motivação, da conquista, tá? A sacerdotisa fala de ocupar um lugar que é seu, né? Mas aqui também fala de conexão com o mundo interno, com espiritualidade, com autoconhecimento, um lugar de conexão com a intuição, com o mundo interior, com o mundo magístico.
combatendo esse sentido de estagnação que às vezes peixes aí tá meio que parado, tá parado numa sensação de que às vezes é até uma sensação de que eu posso ser roubado, eu posso ser traído, tem alguma coisa acontecendo, se eu me colocar nesse lugar de destaque, pode ser que alguém puxe o meu tapete. Relaxa e confia na espiritualidade, peixes, tá bom? É hora de você se entregar mais ao que é bom e às experiências da vida. Inclusive, pensando na sacerdotisa, às vezes a vida está convidando peixes para algo que é desconhecido e peixes está com medo, né? E eu complemento isso falando que o baralho cigano fala disso. Os novos caminhos estão abertos, mas tem uma energia de prisão mental aqui que está prendendo peixes em algum padrão, e é medo principalmente de traição, medo de ser traído. Cuidado, peixes, que aquilo que a gente pensa muito, a gente atrai, tá? Então você pode estar se colocando em situações que você acha que está vendo externo, mas é que você está tão aficionado num medo que você mesmo pode atrair isso para si. Por quê? Porque peixes é o signo da espiritualidade que constela e materializa, né? Então confia mais na espiritualidade. Alguns caminhos eles são o desconhecido é o novo, né? E como peixes não tem essa clareza nesse momento, pode estar se apegando aí uma sensação de autossabotagem, tá? Então é hora de se abrir para entender que a espiritualidade ela está se comunicando com você fortemente para você sair de um lugar de estagnação e assumir um lugar de movimento, de motivação e ação, tá bom, peixes? Ó. É interessante pensar, né, que a gente tem aqui a carta do perigo junto com a carta da morte, ou seja, se você já passou por alguma situação assim, peixes, isso está no passado, tá? Isso está no passado. Agora você precisa superar essas circunstâncias e se abrir para o que está para chegar para você, que é belo, é próspero, é essa materialização daquilo que você deseja, trazendo brilho, sucesso e prosperidade. Então, se liberta dos padrões do passado que você ainda está aprisionado para esse novo chegar mais rápido para você. Esse é o conselho intermediário da energia de setembro aqui para você começar a se trabalhar e se abrir para o que a vida está tentando te contemplar. Tá bom, peixes? É isso que eu tenho para você e vejo você no mês que vem. Até lá!